Graças a Deus, boa noite, Deus abençoe, a todos vocês, Deus abençoe você que pelo Facebook, está aí com a oportunidade nessa noite de entender um pouco mais sobre esse momento que nós estamos vivendo. É um momento que a palavra mais falada no Brasil e no mundo é medo, e a palavra de Deus, ela nos apresenta 366 vezes a expressão não tenha medo, não temas, 366 vezes. Por que está na Bíblia 366 vezes a expressão não temas, não tenha medo? É para que nós possamos tomar posse desta palavra e pela fé acreditar que nós não precisamos ter medo, nós não precisamos, por isso está escrito na Bíblia 366 vezes. O ano normalmente tem 365 dias, mas de 4 anos o ano é bissexto. Então é tão perfeita a palavra de Deus que está escrito ali 366 vezes, uma para cada dia do ano, ainda que o ano for bissexto. Então nós vamos agora louvar o Senhor, nós vamos orar, louvar o Senhor, e daqui a pouco nós estamos recebendo aqui a presença da pastora Lia, da segunda igreja quadrangular de Almenara, do pastor Niltomar, da quarta igreja do bairro Cidade Nova aqui de Almenara, pastor Paulo, da primeira igreja de Almenara, e eu, pastor Miranda, você já conhece. Nós vamos aqui compartilhar esse tema sobre como que eu faço para vencer os medos, porque nós vamos orar no final, para que agosto ele seja ao seu gosto, ou seja, aconteça em agosto somente aquilo que é da vontade de Deus para você e na sua vida. Então nós vamos orar, aí na sua casa, curva a sua cabeça, no seu trabalho, aonde você está, no seu carro, andando pela rua, vamos orar nessa noite. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós nos colocamos agora, e nós estamos aqui e pedimos que o Espírito Santo conduza tudo nesse momento, que nesse pouco tempo que vamos ter juntos, meu Pai, que possamos alcançar pelo poder da Tua palavra, cada pessoa que está aí pelo Facebook, até mesmo aquele que vai assistir depois dessa programação, Pai, que ele seja ricamente abençoado, e que nós possamos, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo espírito de medo, de pânico, de terror. Meu Deus, que a Tua palavra, que é a verdade, que se renova a cada manhã, ela possa agora renovar a fé de cada pessoa, independente do seu credo religioso, que você possa ser ricamente abençoado. Nós entregamos nas mãos do Senhor esse momento, entregamos nas mãos do Senhor esse bate-papo sobre como vencer os medos, e com certeza, Pai, o Senhor vai nos surpreender nessa noite. Use nosso irmão Pedro Luiz no louvor, e use cada um de nós na palavra, para que possamos trazer algo que edifica, que fortalece e que restaura a vida de cada pessoa, no nome de Jesus, amém? Deixa eu dizer algo para você, aproveita esse momento, clica aí nesses 3 pontinhos, compartilha esse link dessa live, com mais pessoas, com outros grupos, não somente grupos da igreja, mas grupos da cidade, grupos de outros lugares, qualquer grupo que você faz parte. E você também, é importante que você dá uma curtida aí, é importante que você faça um comentário, faça uma pergunta, porque sendo possível a gente vai aqui procurar responder, amém? Então enquanto você faz isso, compartilha, curte, comenta, e diga: eu estou aqui, pastor, estamos aqui. Eu quero mandar um abraço para você que é lá da segunda igreja, da pastora Lia, você que é da quarta igreja, lá do pastor Niltomar, você que é da primeira igreja, do pastor Paulo, você que é da sede, você também que é lá da sexta igreja, você que é de qualquer igreja evangélica aqui de Almenara, ou do estado de Minas, ou do Brasil, ou do exterior, você que não tem nenhum credo religioso, você que é de uma outra denominação, que Deus abençoe você, seja bem-vindos, e você que ainda não tomou nenhuma decisão na sua vida, que Deus te abençoe. É muito bom poder entrar na sua casa, no seu quarto, na sua mesa de jantar, no seu carro,
ou talvez você esteja no escritório, andando pela rua, no seu trabalho. Que Deus abençoe você. Ouça essa canção e logo após essa canção nós vamos entrar nesse tema. Como é que eu faço para vencer os medos? Agosto é o mês do desgosto realmente? Ou agosto é de Deus? Ou agosto será o meu gosto? É isso que nós vamos compartilhar com você. Vamos adorar o Senhor? Que Deus te abençoe. Aleluia. Vamos adorar o nome do nosso Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Fala aos corações, ó Deus, daqueles que estão sedentos pela Tua presença, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Graças a Deus, eu quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão pelo Facebook, a Elisângela, Meira Gil, irmão Alvilmar, Mazinho, a Natalice, toda a sua casa, toda a sua família, o Iago, a Mirielle, o Davi, o Danilo, a Amanda Santos também aí, irmã Ilma, Marco, toda a sua casa, a Vanusa também, a Cida Gil, todos estão aí compartilhando essa palavra. Esse tema é um tema muito atual, agosto ao meu gosto. Como é que eu faço para vencer os medos? Todos nós temos medos. Pastora Lia,
Eu vou falar uma palavra aqui, depois você vai poder falar dentro dessa palavra que eu vou falar, algo que Deus te inspirar, o Espírito Santo te inspirar. Depois o pastor Nitomar também dentro dessa mesma palavra vai falar algo. E depois o pastor Paulo também vai concluir essa mesma palavra que eu vou iniciar. E na sequência nós vamos também ouvir uma palavra da pastora Lia. E na sequência nós vamos comentar essa mesma palavra. E logo depois também o pastor Nitomar e o pastor Paulo. Então serão 4 palavras e que nós vamos procurar aqui trazer uma resposta para esse momento que nós estamos vivendo. E no final nós vamos orar, unir a nossa fé em oração, onde nós vamos orar para que agosto seja ao nosso gosto. Você já viu aquele bife que você gosta cebolado? Outros gostam do bife mal passado, bem passado, ao seu gosto. É assim que vai ser o mês de agosto. É isso que nós vamos profetizar. Pastor Lia, o texto de Jó, capítulo 3, no versículo 25, está dizendo assim: o que eu mais temia, o que eu mais tinha medo, me aconteceu. E aquilo que eu mais receava, veio sobre a minha vida. Então Jó, no capítulo 3, ele faz uma declaração de que ele sempre teve medo de perder o que ele perdeu. Ele sempre teve medo de perder os filhos, sempre teve medo de perder a sua saúde, porque ele ficou leproso. Ele sempre teve medo de perder a estrutura do seu casamento, que ficou desestruturado, né? A esposa, ela com razão, ela entrou em crise. E ele também sempre teve medo de perder a sua riqueza, sua estabilidade profissional. E muitas vezes eu ouvi pessoas vindo até a mim, e também ouvi pessoas só falando, dizendo assim: olha, eu tenho medo disso, eu tenho medo de ter a notícia de uma doença grave, eu tenho medo de que meu filho saia de casa, eu tenho medo que minha filha ou meu filho se envolva com drogas, com pessoas erradas, eu tenho medo que o meu casamento acabe, eu tenho medo de perder o meu emprego. As pessoas estão cheias de medo. E Jó, ele só declara os seus medos depois que o medo aconteceu. Ele declara: o que eu temia, o que eu tive medo, aconteceu comigo. O que eu receava, tinha receio, veio sobre mim. Pastor ali, o que aconteceu com Jó e o que nós podemos praticar essa palavra no dia de hoje? Olá, queridos, boa noite, a paz seja com todos. Essa palavra que nos fala a respeito de Jó, que aquilo que ele tinha medo, que ele receava acontecer. A gente já entende nessa palavra que Jó, ele já havia se preocupado por algo que não havia acontecido ainda. Quando a gente olha para o que diz a palavra, Jó sofreu 2 vezes. Sofreu antes porque ficava inquieto, preocupado. E quando acontece de sobrevir a situação sobre a sua vida, sobre a sua casa, ele sofre novamente. Isso prova que o medo, ele infelizmente faz parte da vida do ser humano. Agora, você tem que aprender a lidar. Porque a Bíblia vai nos dizer, lá em 1 João 4, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, não temos que andar com medo do que pode acontecer amanhã, porque você vai sofrer 2 vezes. Você não vai ter, quando a situação chegar, você já sofreu antecipado, preocupado com ela, e você nem estava certo se iria acontecer. Agora que ela chegou, você sofre novamente, e você pode, dentro dessa situação de sofrer antes e sofrer quando chega a situação, você não saber o que fazer para poder vencer ela, e aí você pode ficar paralisado. Mas quando a gente vai para a palavra, a Bíblia vai nos dizer, né, que o Senhor Jesus, ele vai nos dizer o seguinte, que a vida do cristão na terra, ela não é uma vida livre, isenta de situações difíceis, mas ele vai dizer para nós o seguinte,
que o justo aqui na terra, ele vai sofrer muitas perseguições, mas ele diz para nós assim: tem de bom ânimo. Quando ele manda nós ter ânimo, não é em situações favoráveis, boas, é quando está tudo quieto. Quando ele manda nós ter bom ânimo, é justamente quando ele está dizendo, né? O justo na terra passará por muitas aflições, mas tem de bom ânimo. E isso vai nos dar uma direção do que fazer, para então assim, não deixar que aquela situação paralise a sua vida, te impeça de vencer e de conquistar a vitória lá na frente. Amém? Boa noite a todos, paz seja convosco. Quero, nessa noite, dizer a você, dentro dessa palavra, que assim como a pastora Lia comentou sobre a questão, que o medo ele paralisa, nos impede de avançar, impede nós de sonharmos. E inclusive há um texto na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 29, nós vamos ver aqui algo muito interessante nesse texto aqui, onde diz assim: e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Esse texto, essa palavra aqui, nos fala de uma experiência que Pedro teve, de andar sobre as águas, de ir ao encontro do Senhor Jesus, andando sobre as águas. Mas o que nos chama a atenção, que a Bíblia é bem clara, pastores, que enquanto Pedro não estava tendo medo, ele estava indo avante, ele estava indo em direção ao Senhor Jesus. Mas quando veio o vento, ele teve medo. E ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos do Senhor Jesus. E começou a olhar por aquela situação, achando que ele não teria capacidade de vencer aquele vento. E começou a afundar. E assim, tem muitas pessoas, também afundando na fé, principalmente, pastor Miranda, pastor Paulo e pastora Lia e Pedro, e você que está aí nos assistindo, principalmente nesses dias de pandemia, pessoas têm sido paralisadas dentro de suas casas para não ir, para o templo, para adorar a Deus. O medo tem paralisado essas pessoas, e essas pessoas, elas têm deixado de ir para a casa do Senhor, porque elas acham que se elas forem para a igreja, lá elas vão ser contaminadas. Então, o medo, ele paralisa. Verdade. Uma coisa que nós queremos aqui reforçar, quero mandar um abraço aqui à família da irmã Luciana, família da irmã Ana Maria, Marquinhos, o bebezão e o filhote, Zena Santos. O Adriano Cordeiro está dizendo aqui, Deus abençoe, que bom ouvir a palavra de Deus através da sua vida. A Vanúcia está aí, a Ludmila, a sua princesa, Lete, família abençoada. Nós estamos aqui nessa noite com esse tema, agosto ao meu gosto. Nós vamos profetizar sobre a sua vida. Vamos profetizar sobre a sua vida. Estamos concluindo essa rodada desse primeiro versículo, mas ainda tem mais novidades para vocês aqui. Pastor Paulo, Jó disse, o que eu mais temia aconteceu comigo. O que eu tinha receio, de repente me sobreveio. Por que Jó declarou isso somente depois que ele perdeu tudo? Ou seja, quase tudo, porque ele não perdeu o Deus que ele tinha.
Boa noite a todos, paz seja convosco, que essa palavra poderosa de conscientização possa estar chegando na sua casa, na sua vida, e que Deus ele venha mudar as circunstâncias que às vezes você tenha vivido e retirar aquilo que causa tantos males na vida das pessoas, que é o medo. Realmente, pastor Miranda, quando a gente estuda essa situação que viveu Jó, nós vamos ver que o medo ele é capaz de causar danos gravíssimos na vida da pessoa. Quando Jó diz, tudo aquilo que eu temia veio me acontecer, a gente tem que refletir nisso. Nós vemos várias situações de pessoas que elas vão ao médico e o médico diz, olha, eu descobri que você tem um tumor, você tem um caroço. Esse tumor ele é maligno, é um câncer. Aquela pessoa, ela estava vivendo em paz, estava vivendo bem, mas quando ela descobre que é um câncer, ela começa a se precipitar na escuridão do medo. E de repente se ouve a notícia, olha, depois que a pessoa descobriu que ela está com câncer, essa pessoa já está emagrecendo, essa pessoa já está definhando. Então essa é uma realidade. O medo ele é capaz de apressar a pessoa a chegar à destruição. Assim como a ousadia, a coragem é capaz de colocar uma pessoa para vencer uma situação, o medo vai fazer com que essa pessoa se precipite na escuridão, nas trevas, e acabe se destruindo a si mesmo. Por quê? Porque o medo faz a pessoa desconhecer a presença de Deus. Quando a gente estuda nesse texto, pastor Nitomar, falando a respeito dessa questão, dessa tempestade, nós vemos que Jesus, ele estava vindo na madrugada para encontrar com os discípulos, e aqueles discípulos aterrorizados, eles começam a gritar, é um fantasma. Eles não conseguem reconhecer que era Jesus que estava ali presente por causa do medo. E a mensagem que eu deixo para vocês nessa noite, queridos, tudo aquilo que Jó tinha medo aconteceu. Não temas, não tenha medo de nada. A tua vida está nas mãos de Deus. Os seus passos são guiados pelo Senhor. E diz a palavra que os passos de um homem bom, se acontecer dele cair e tropeçar, Deus vai levantá-lo. Deus vai fazer ele voltar à situação original. Não tenha medo. Quando a má notícia bater na sua porta, quando chegar na tua casa aquele que traz uma notícia ruim para você, não tenha medo. Tenha fé em Deus. Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar o quadro da sua situação, no nome de Jesus. Nós estamos também recebendo aqui, né, pastor Lindinalvo, o doutor ele vai ali assentar ali, logo após essa canção que nós vamos ouvir agora, ele vai se assentar ali, vai fazer também um comentário dentro dessa palavra, que nós citamos aqui agora. Mas eu queria aqui mencionar algumas pessoas que estão conosco e pedir a você que faça seu comentário, deixe o comentário, curta, compartilha com alguém, porque nós vamos orar pelo mês de agosto, e agosto vai ser ao seu gosto. Agosto não vai ser mês de desgosto, agosto vai ser ao seu gosto. Então está aí a Leda, Mara, o Marcos Mendes, né, irmão Marco, a Lisa Almeida, J. Baz, né, a Maísa Oliver, a nossa irmã, ministra de louvor, a Cleide também está conosco, né, pastor Max, toda a sua família, Lana, né, a Ló, a Roberta, né, está conosco aí também, né, o Alex Santos, está conosco também Virtuosa, Jailde, Tiago, Carmo e mais algumas pessoas aí. Estamos aguardando seu comentário, uma pergunta se você quiser fazer pelo Facebook, a gente pode parar aqui, tentar responder a sua pergunta, né, em nome do Senhor Jesus. Então vamos adorar o Senhor, o nosso irmão Pedro Luiz, logo após uma palavra, né, do servo de Deus, irmão, filho de Deus, que hoje também é advogado, Deus honrou muito
está cuidando da obra de Deus, da nossa igreja, lá no Rubim. Um abraço aí para a pastora Zaide, toda a família, que está aqui representada pelo pastor Lindinalvo. Vamos adorar o Senhor e depois ele vai usar ali, né, o lugar do nosso irmão Pedro para transmitir uma palavra dentro desse texto de Jó 3:25, para que possa esclarecer esse primeiro momento aqui. Que Deus abençoe, vá comentando, vamos adorar o Senhor enquanto você comenta, compartilha, enquanto você curte. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras e machuca o coração, as lágrimas nos olhos molham o teu rosto e tanto sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, e o sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Graças a Deus, que maravilha, né? Muito bom. Enquanto chega aqui o nosso irmão, que hoje também é pastor da nossa igreja, lá no Rubim, é doutor também, advogado, mas nada disso tem mudado ele continua sendo o filho de Deus, o servo de Deus. Eu quero aqui, né, um coração até, né, emocionado, mandar um abraço para a família Coutinho, né, está aqui representado aí pelo Paulo Giovanni, né, o Paulinho, né, como o pastor Paulo Coutinho abençoou essa cidade, como o pastor Paulo Coutinho foi bênção nas nossas vidas, principalmente na minha vida. Hoje a esposa, a pastora Cláudia, ela herdou muita coisa, muita herança de conhecimento, de sabedoria. A pastora Cláudia é uma parte do pastor Paulo Coutinho aqui nessa terra. Então, família Coutinho, Soraya, irmã Ieda, todos vocês que estão aí, que Deus fortaleça vocês, em nome de Jesus. Pastor Genô, pastora Edileuza, olha, Deus já operou milagre, tem um tempo de festa chegando, e nós estamos aqui na oração por toda a sua família, por toda a região de Barreiras. O Alisson,
é lá da segunda igreja quadrangular aqui de Almenara, está também conosco. Que Deus abençoe você e a sua casa. Pastor Wilton Campos, Vitória da Conquista. Deus abençoe a Vitória da Conquista, pastor Wilton Campos, toda a sua família, todo o ministério aí da nossa igreja e todos os demais. Que Deus abençoe. Pastor Lindinalvo, fica à vontade. Jó, ele sofreu antecipadamente. O que aconteceu com Jó? Ele veio fazer essa declaração depois de algo que realmente ele perdeu. Pastores que aqui estão, uma boa noite, paz seja convosco, aos nossos irmãos que estão ouvindo, que Deus abençoe a sua vida. Bom, a grande verdade é que o medo, ele antecipa, ou é uma antecipação de algo que é uma probabilidade de acontecer. Quer dizer que vai acontecer. Muitas das vezes são escolhas. Ou escolha minha, né? É possível que em algumas situações é questão de escolha. Se fizermos uma análise, em um determinado momento, quando Jesus, ele aparece para Pedro em meio àquela tempestade, em meio à tormenta, em meio às dificuldades ali da vida. E Pedro, ele olha para o Senhor Jesus em meio àquela tempestade, pastor. E enquanto os olhos dele permanecem no Senhor Jesus, e ele fala, então se tu és o mestre, então pede, deixe que eu vá até você, permita que eu vá até você. E é interessante que o Senhor Jesus, então chama Pedro, pode vir, venha. E Pedro, enquanto os olhos dele estão fitados no Senhor Jesus, quer dizer, enquanto ele não direciona os seus ouvidos ou os outros sentidos, né, da sua alma, do seu corpo, dos seus sentimentos para a tempestade, está voltada para o Senhor Jesus, ele consegue caminhar sobre as águas. Mas olha só que interessante, pastores, aqui. A Bíblia diz que Pedro era pescador, né? Ou seja, é inegável que Pedro sabia nadar. Alguém duvida disso aqui? Mas olha só o que o medo faz com a gente. Ele começa a tirar de você aquilo que você tem. O medo tem esse poder de dizer ao seu íntimo, por exemplo, no caso de Pedro, você já não sabe mais nadar. Porque quando ele tira os olhos do Senhor Jesus e os seus ouvidos se direcionam para o mar, para a tempestade, ele começa a afundar. A Bíblia não diz que ele afundou. Ele começa a afundar. Olha só, também é na nossa vida, no nosso dia a dia. A partir do momento que eu acredito que o meu sucesso é em razão dos meus estudos, que é em razão ou em função do meu conhecimento, ou em função do meu dinheiro. Quantas pessoas que têm tanto dinheiro, têm tantos bens e se suicidam? Quantos e quantos que têm carro, que têm mansão e que se desfalecem no dia a dia da vida? Olha só, mas a grande verdade é que quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, né, todos os nossos sentidos, e aqui eu me refiro aos sentidos espirituais, eles nos capacitam para vencer a tempestade e continuar andando sobre ela. Por quê? Porque é uma questão de fé. Amém? Deixa eu dizer algo. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para você sobre esse tema, vencendo os medos. Você tem um testemunho. Para você chegar onde você chegou hoje, você já testemunhou em muitos lugares, é que você precisou vencer os medos, né, do passado, da maneira que você foi gerado, das formas do seu crescimento. Podia passar um pouco dessa experiência para as pessoas que estão nos ouvindo, que nesse momento estão com algum medo. Quais medos que você pode relatar da sua vida para chegar onde você está agora? Advogado, esposa empresária. Quem vê a foto não viu o filme, né, que aconteceu. Verdade, pastores. Acredito que todos nós
somos atores de nossa história. Lembra-se da passagem, pastor, que diz o seguinte: olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É interessante aqui, é necessário querer. Além do querer, tem uma outra palavra, e essa é a mais importante talvez do versículo aqui, que é: se ouvirdes a voz do Senhor nosso Deus. Acontece que durante a minha caminhada, pastor, eu nasci em um lar extremamente humilde, na cidade de Rio do Prado, né? A minha cama, para quem não conhece aí, era de vara, meu colchão era de capim, a escova de dente era o dedo e a cinza no meio da manhã. Então, imagine uma situação daquela. Eu já dormi, por exemplo, em um determinado período, em apenas uma folha de porta, deitado sobre uma folha de porta. E muitas das vezes o sentimento de morte, ele me assolou, sim. Ele sobreveio sobre a minha vida. Quantas das vezes me ocorreu e falou assim: olha, é possível que eu venha desfalecer por causa da minha condição financeira, por causa de não ter sido criado com os meus pais, né? Ora na mão de um, ora na mão do outro. E foi justamente na igreja eu me converti, a minha conversão foi aos 16 anos de idade. Aos 16 anos eu me entreguei ao Senhor Jesus. Eu fiz esse voto de confiança com Deus. E desde então eu permaneço na presença do Senhor. Eu não me afastei da presença dEle. E eu não me arrependo, porque foi justamente a minha história mudou em definitivo a partir do momento em que eu deixei que o próprio Senhor Deus, Ele conduzisse a minha vida. Óbvio que vieram obstáculos, mas a minha fé, ela permaneceu firme até o dia de hoje. Amém, pastor? Muito bom ouvir essa história, né? E nós vamos ouvir a pastora ali que vai deixar uma palavra, e nós vamos compartilhar essa palavra que ela vai deixar, nós vamos fazer aqui um comentário sobre essa palavra. Mas primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para a família da irmã Lenice Rodrigues, né, que está conosco, Simval, né, e toda a sua casa, irmã Nicinha. O Jairo Chefe, ele é lá do Rio Grande do Sul, Guaramá, pastor Jairo, Deus abençoe sua família, igreja, todos aí, em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida e a sua família. Pastora Lia, deixa uma palavra para nós. Nós precisamos hoje entender, lembrando que o mundo está assolado pelo medo, e o medo ele pode criar algumas outras raízes, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outras que vêm. Algumas pessoas superam o medo e outras pessoas se entregam. Ou você pode fazer do medo um degrau para você subir e vencer, ou pode também fazer com que esse medo te derrube. Amém. Glória a Deus. A palavra que eu quero deixar nessa noite para nós e para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, e para aqueles que ainda irão ver no decorrer do tempo, amanhã ou a seguir, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. E a palavra de Deus está escrito assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns do meunita, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram grande multidão que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gade. Versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Amém? Interessante que nós estamos falando sobre o tema medo nessa noite, e foi citada aqui a vida de Jó e a vida dos discípulos, e agora nós estamos falando sobre um homem chamado Josafá, um rei,
homem de posse, homem de autoridade. E nós estamos falando daqueles que tinham conhecimento da palavra e vida com Deus. E eu quero também citar aqui Elias, que teve medo de Jezabel. E ele chegou a se esconder em uma caverna, né, por conta disso. E também a deitar embaixo de uma árvore e dizer que estava cansado, pediu até mesmo a morte. Observe o que o medo faz com a vida do ser humano. Então, precisamos entender que o fato de sermos cristãos não quer dizer que nós estamos isentos dessa situação de ter medo pelas coisas que nos acontecem. Mas nós precisamos entender que nós podemos reagir diferente. Nós podemos tomar uma decisão, uma atitude e fazer com que aquela situação não me coloque num calabouço, mas me leve a conquistar a vitória, para que eu possa então glorificar o nome do Senhor, né? Muitas das vezes, as situações adversas que levam o ser humano a temer, a se esconder, a chorar, a entrar em conflito até mesmo consigo mesmo, é justamente, muitas das vezes, para nos levar até Deus. Mas o que nós vamos fazer? O medo pode fazer o que fez com Pedro. Pedro, por um instante, ele deixa de olhar para Cristo para olhar para a situação. E quando você para de olhar para Deus, para aquele que pode mudar a história, e olha para o que está acontecendo, você faz do que está acontecendo maior do que o seu Deus. Com certeza. Um certo pensador, e é um ditado popular, ele disse assim: eu não posso impedir que um pássaro pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho sobre a minha cabeça. Então, além do cuidado em filtrar o que nós permitimos entrar em nossa mente, nossa alma, nós devemos então ficar atentos para que ele não venha ficar ali alojado. Pastor Nitomar, a Lucélia Fazendeiro, a Léa Vieira também estão conosco, Deus abençoe. Nós vemos aí nesse texto e vemos, né, a pastora falando, né, de Josafá, e também ela falou de Elias. E o que nos chama a atenção é como, né, cada um deles reagiram, né, de forma diferente. Então, o que eu quero dizer, né, em cima desse texto que a pastora leu, é dizer para você como você irá reagir, né, diante, da situação. Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor, né? Ainda que ele estava com medo, ele se pôs a buscar Deus, né? Força, coragem, né? Ânimo para lutar, para enfrentar a situação. E quando nós olhamos, Elias, ele fugiu, né? Ele tentou se esconder, né, por causa do medo. Muito bom. A Lucélia Fazendeiro está dizendo aqui, ó, passa todos aí, pastores, irmãos, e abraço para o meu pastor Paulo. Pastor Genô está dizendo, minha filhona, pastora Lia, está cheia de orgulho, está lá com a bochecha vermelha, vendo aqui a sua filha na fé, a pastora Lia. Está conosco também a Vanúbia Neres e toda a sua família, que Deus abençoe vocês, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E o pastor Genô diz aqui, é uma mulher de Deus, amém. Pastor Lindinal, continue essa palavra que começou com a pastora Lia, chega até você agora. Bem, pastor, nós conversamos aqui, delineamos alguns aspectos de determinados textos bíblicos, e eu ainda vou a mais um. A Bíblia diz que Jesus, ele vai ao tanque de Betesda ou Betsaída, e ali tinha um homem, muito tempo, esperando entrar, aguardando o mover das águas para que ele pudesse entrar ali e ser curado. E é interessante porque aquele caminho era um caminho que Jesus já fazia há muito tempo, desde os 12 anos de idade, né? Ele ia ao templo, à festa, e certamente ele já tinha visto aquele homem.
Por vários anos ele passava ali. E ele tira um momento, ele tira um tempo e direciona aquele homem. Mas a palavra de Jesus àquele homem foi, quando ele pergunta se quer ser curado, e diz, levanta, toma tua cama, né, e anda. Aquele homem, ele tinha escolhas ali, ele tinha escolhas. Ele poderia ficar no mesmo estado dele, ou ele poderia aguçar a fé, aguçar a sua fé e agir. É interessante, Jesus não põe aquele homem pelas mãos e levanta, né, e já dá a cura. Não, é diferente. Ele lança uma palavra para aquele homem. Jesus também lança uma palavra para você que está aí nos ouvindo, a nós, sempre nas situações adversas de nossa vida. Ele sempre tem uma palavra para nós. Vai depender de nossa atitude diante dos problemas. O que Moisés tinha diante do mar? Atrás, Faraó, com seus carros, com seus cavalos, pronto para poder destruir o povo de Deus. Aquele povo não tinha medo? Aquele povo era super-herói? Lógico que não. Eles temiam sim, certamente estavam com muito temor. E no momento, Deus vira ao profeta e pergunta, o que você tem? E ele diz, eu tenho aqui na minha mão um cajado. E por uma ordem de Deus, e pelo aguçamento da fé, ele toca nas águas. E aí é quando ocorre uma salvação. Houve um momento que eu tive a oportunidade de conversar com um padre chamado Padre Neri, né, aqui em Almenara, uma pessoa extremamente respeitada. E ele falou algo interessante, de uma mulher que estava com um problema muito grande, e aquela mulher falou assim para aquele padre, olha padre, eu já estou no fundo do poço. Aí ele disse para ela, bom minha filha, então se alegre, você não precisa mais olhar para baixo, olha agora para cima que você vai encontrar a solução. Então, idêntico a Davi, né? Olha para cima, né? Se você está passando por uma situação difícil, tão complicada, olha para o lado, não vê, não encontra a luz não está para baixo, nem está para os lados não, a luz está para cima. É por isso que o salmista diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Talvez você está nessa situação, algo te levou para o fundo do poço. Pega esse exemplo aí do Padre Neri, né, que foi muito bem aqui comentado, que você possa olhar para o alto. Está aqui o Maicon, está conosco, Maicon Alcântara, a Claudinha Batista, Deus abençoe você e sua família. O Alex Santos também está conosco. Pastor Paulo, dentro do que o pastor Lindinaldo falou. Queridos, é interessante a gente observar, a gente está na rodada aqui, colocada aí pela pastora Lia, porque quando Deus ele vê aquela situação que estava passando o povo de Israel ali, e então ele diz uma palavra que a gente deveria pegar para a gente. Na realidade, a gente diz muito que confia em Deus, pastor Lindinaldo, mas na hora que chega o momento... Pega para capar. Na hora que chega o momento da gente provar isso, a gente não prova nada disso. Mas Deus tem uma palavra muito forte que Ele diz para o seu povo, nesse texto lido pela pastora Lia, né, relacionado a Josafá. Ele diz, olha, nessa batalha, vocês não terão que pelejar, essa batalha é minha, deixa que eu vou guerrear. Nós deveríamos ter essa confiança em Deus. Talvez uma das rezas ou preces mais interessantes de um desconhecido, a gente deveria, né, é chamado de oração de São Francisco. Muito linda, por sinal. Eu não sei qual foi o santo que fez essa oração, mas uma pessoa reclama, dizendo, Senhor, nos momentos maiores aflições da minha vida, eu observei que tinha um par de pegadas só na praia. E eu estava andando sozinho.
Eu quero falar para você, queridos, que o medo pode te afastar você de Deus, pode tirar de você a confiança, mas Deus não te abandona, Ele vai estar sempre com você. E diz o texto, então, que num devido momento, que o Senhor fala com ele, fala, olha, nesse momento que tem uma pegada só, são as minhas, eu estava te carregando nos braços. E a pessoa nem sequer viu, então. Queridos, Deus está com a gente, seja qual for a situação, não importa qual seja a situação, Deus está com você. E essa batalha, você não deve tomar essa batalha para você, você deve entregá-la nas mãos de Deus, que Deus vai fazer você vencer. Então não tenha medo, não temos, né? O salmista Davi, ele diz assim, ainda que uma guerra, ela estourasse contra mim, ainda que um exército me cercasse, ainda assim eu não temeria, eu não teria medo. Amém? Então que Deus abençoe a todos nós. Amém. Abraço aí também para o Tiago, para a sua família, para a Vaneide, para a sua família. Então nós estamos aqui dentro desta palavra, e nós já vamos, daqui a alguns minutos, liberar aquela palavra que está ali, ó. Agosto vai ser ao seu gosto. Diga aí para essa pessoa da sua casa, pastor, diga aí para outro pastor, diga assim, agosto vai ser ao seu gosto. Agosto não será de desgosto, porque Deus vai nos dar condições de vencer todos os medos, medos da doença, medos de percas financeiras, medos de todas as ramificações, medo da ansiedade, medo da depressão, medo da crise, medo do adversário, enfim, todos os medos nós vamos vencer, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Nitomar, deixa uma palavra para aqueles que estão querendo entender como vencer os medos, nesse momento que o medo tem assolado. Aqui tem algo muito interessante, né? A palavra de Deus aqui em Provérbios, capítulo 23, versículo 7, aqui está um segredo para que nós possamos vencer o medo, onde diz assim, porque como pensa em sua alma, assim ele é. Outras traduções diz que, porque como você pensa em sua alma, assim você é. Então, é interessante que aqui está o segredo, é como você está pensando diante dessa situação, como você irá vencer, como o povo de Israel, os espias foram lá, espiaram a terra, lá no livro de Números, capítulo 13, e voltou para trazer um relatório, para Moisés, para o restante do pessoal que estava ali no deserto, e ali nós vimos, 10 daqueles 12 voltaram com um pensamento negativo, porém Josué e Caleb voltou com outro pensamento. O pensamento dos 10 é que eles não tinham condições de vencer aquele povo que estava lá, porque era um povo que sabia lutar, sabia usar armas. Porém, Josué e Caleb pensou diferente, disse, não, nós vamos subir, nós vamos continuar e nós vamos vencer, nós vamos prevalecer. Olha o pensamento deles. Interessante também aqui, um outro texto, a respeito de vencer o medo, ou como você pensa, você vai suceder na sua vida. Também fala um texto em Marcos, capítulo 5, fala da história da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, 12 anos sofrendo, 12 anos gastando com o médico. Mas a Bíblia diz que ela tem um pensamento ao ver Jesus e a multidão. Qual foi o pensamento? Se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu ficarei curada. Atitude, o pensamento dela. Ela pensou, assim como ela pensou, assim como ela imaginou, aconteceu. E é assim que nós também estamos aqui nesta noite para dizer para você que está aí nos assistindo agora, que nós, assim como nós estamos pensando e também iremos profetizar na sua vida, que agosto será ao seu gosto, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Um abraço para a família da irmã Romilda, pioneira aqui dessa igreja, também para toda a sua casa, a Eliette que está aí também comentando, e também está conosco aí o Rodrigo do Vale, o Alex,
Que Deus abençoe você. A Vanúbia está aqui colocando um coraçãozinho, minha pastora, né? Está aqui mandando um abraço. Simval está falando assim, pastor Miranda, meu pastor, e muitos outros irmãos. Amados, essa palavra é a palavra que nós precisamos. Nós vamos orar daqui a alguns minutos, encerrando, repreendendo todo espírito de medo. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo. Ele não nos deu, né, doutor Lindinalvo? Completa essa palavra do pastor Lindomar. Se observarmos, meus irmãos, a vida da gente, a gente tem que olhar e observá-la da mesma maneira que um riacho, o riacho, quando ele encontra uma pedra, muitas das vezes a melhor forma de passar aquele obstáculo não é enfrentando ele, é contornando, né? E muitas das vezes, quando menos se espera aquele riacho, ele pode também receber algo, que são as chuvas, que para nós, a chuva representa o Espírito Santo de Deus. E quando essa chuva cai e desce sobre esse riacho, ou seja, desce sobre a sua vida, daqui a pouco você já não é mais um riacho. Aquilo se torna uma grande tempestade, você se transforma em um grande rio. E aquela pedra que estava no seu caminho, ela já não consegue mais te deter. Quero lembrar para você também que uma noite, ela não dura 30 dias. Uma noite, ela não dura um ano. Uma noite é uma noite. No outro dia, haverá um sol. Então, na sua vida, ainda que esteja passando por uma situação extremamente complexa, haverá de nascer o sol da justiça sobre a sua vida. Muito forte, toma essa palavra para a sua vida. Irmã, né, pastor Eliclebe aí, auxiliar da nossa igreja conosco também. Nós vamos ouvir uma canção com o Pedro Luiz, logo após a conclusão com o pastor Paulo, e após a canção, o nosso ministro aqui, Pedro Luiz, Deus abençoe, nós vamos orar por você. Você precisa se preparar para esse momento. Então, se você pode, dá uma curtida aí, comenta, deixa o seu nome para a oração. Se você pode, compartilhe, porque nós vamos orar também por todas as pessoas que você deixar os nomes aqui. Deixa aí um pedido de oração também, se apresente aí, diga estou aqui, manda um abraço aí para quem você, para os pastores que estão aqui, representando algumas igrejas, em nome do Senhor Jesus. Queridos, é muito proveitoso nesse tempo nosso aqui. E, pastor Tomar, esse texto que você leu aí, ele traz para a gente um exemplo de uma atitude que nós não podemos jamais adquirir para a gente como um símbolo de vida. Quando esses homens, com uma visão distorcida de si mesmos, eles dizem assim, as espias, eles dizem assim, olha, nós éramos como gafanhotos diante dos olhos deles, e nós mesmos nos consideramos como gafanhoto, nós não conseguiremos vencer. Se no tempo da angústia você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. No tempo da dificuldade, do problema, não adianta ter medo. A maioria das pessoas que morrem afogadas, elas morrem por causa do medo, por causa do desespero, por causa da angústia, da perplexidade. Porque uma tora de madeira, doutor Lidinalvo, ela boia. Coloca uma tora de madeira em cima da água, ela sai boiando. Por que um corpo humano que tem oxigênio por dentro, não vai conseguir boiar? Queridos, no tempo da luta, da dificuldade, do problema, confie em Deus, acredite nele. Você não é gafanhoto, você é um guerreiro valente, um soldado vencedor, mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vença o seu medo. Eu quero dizer para você, ouça bem atentamente, em determinadas situações, ouça isso, nós estamos expostos, eu e você, ninguém está isento de ser tomado pelo medo,
Ninguém está isento. Mas a Bíblia diz que não é Deus que dá esse espírito de medo. Então, nós não temos como impedir as palavras que geram medo, os fatos, acontecimentos, perdas que geram medo, as sensações que geram medo e outras coisas mais, de nos atingir. Nós não podemos impedir, nós estamos expostos a isso. Mas a decisão, escuta isso, se esse medo vai ficar ou não em nós, depende única e exclusivamente de mim ou de você. Depende de nós, amém? Vamos adorar o Senhor enquanto você curte, você comenta, você deixa o pedido, e porque logo após essa canção, nós vamos orar por vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medida fluirá as tuas bênçãos sobre mim, mais abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medida fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Glória a Deus, que maravilha, que maravilha. É muito bom estar aqui nesse ambiente. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Lia, pela vida do pastor Nitomar, pastor Lindinal, Pedro Luiz, nosso ministro de louvor, pastor Paulo. Quero louvar a Deus pela vida da Aurelice Márcia e toda a sua família que está conosco. Deus abençoe. Pastor Agenor, ele manda uma palavra para nós e para você, direto de Barreiras. Pastor Agenor, pastor Edileus e família. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então receba essa palavra. A irmã Ludmila, ela manda um abraço, que Deus abençoe todos os pastores. E o Alisson aqui, ele pede oração também para a avó dele que se encontra enferma. O Maicon Alcântara pede oração em especial para sua mãe, a Eliette Alcântara. Também está conosco a Fabiane Novas, né? E também a Vaneide pede oração por ela e por toda a família, e paz para todas as pessoas. Então nós estamos chegando nesse momento de concluir, e é o momento que nós vamos orar por você.
momento que nós vamos pedir a Deus que esse tema, ele se torne real na sua vida, que o mês de agosto seja ao seu gosto. Como eu disse aqui no início, que você, quando vai preparar uma refeição, uma carne, você faz ao seu gosto, o bife ao seu gosto. Uns preferem bife acebolado, outros sem cebola, bem passado, mal passado. A picanha, né, de todo jeito, né? O peixe, né, você prefere ele assado, você prefere o peixe cozido ao ponto, enfim. Que Deus te abençoe. Então, que o mês de agosto seja assim também. Os medos, eles vão vir. Você ouviu vários exemplos, vários conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então o medo, ele vem. Ninguém está isento de ter medo, mas nós temos aquele que vence o medo, Jesus, o nosso Senhor. O verdadeiro amor, diz a Bíblia, que ele lança fora todo medo. E é esse nome que nós vamos clamar agora, ao Senhor Jesus que nós vamos clamar. E você vai se encher de esperança, você vai se encher de fé, e o medo vai cada vez mais perdendo resistência, perdendo força sobre você, e daqui a pouco você vai se encher de esperança, de fé, de amor, que o medo já nem mais vai ser notado. E é isso que nós vamos orar agora. E aonde você está, eu juntamente com os pastores, nós vamos estender as mãos sobre vocês. Estende as mãos, pastores, sobre todos aqueles que estão recebendo essa oração, aqui de Almenara, do Rubim, de outras cidades da região, também de outros estados do Brasil, da Bahia, né, do Rio Grande do Sul, que está conosco, Vitória da Conquista, Barreiras, né, as cidades que estão conosco, e também até mesmo fora desse país, aonde essa palavra, essa oração possa alcançar. Nós vamos liberar uma palavra, nós vamos ligar aqui na terra, sobre esse altar dessa igreja, para que seja ligado nos céus. Nós vamos ligar aqui, que agosto não vai ser um mês de desgosto, de sofrimento, de dor, mas que agosto vai ser ao seu gosto. É isso que nós profetizamos. Pai, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós queremos agora declarar, em uma só fé, meu Deus, que agosto será ao gosto dessa pessoa. O que ela desejar vai acontecer. Se ela desejar cura, aconteça cura agora. Se ela desejar libertação de um vício, aconteça agora essa libertação. Se ela desejar que o casamento seja restaurado, que seja agora. Se ela desejar que o Espírito Santo preencha esse vazio deixado por um ente querido, que ele se encha agora, que esse coração se encha agora. Meu Deus, a saudade vai ficar, porque a saudade é o amor que fica, meu Deus, mas o vazio não. O vazio será totalmente preenchido pelo Espírito Santo. Alcance aqueles que estão enfermos agora, meu Deus, aqueles que apresentaram os seus pedidos de orações. Meu Deus, alcance a mãe, a avó, o irmão, o tio, alcance o pai, alcance, meu Deus, as pessoas da família, os amigos, os familiares, e nós aqui unimos a nossa fé e declaramos saúde sobre a sua vida, saúde sobre a Almenara, saúde sobre Minas Gerais, saúde sobre a Bahia, saúde sobre os estados do Brasil, saúde sobre a casa do pastor Agenor, meu Deus, renovação, ânimo sobre a casa da família Coutinho, meu Deus, saúde, força sobre essa família, que venha do alto, meu Deus, e a partir de agora, nós declaramos que agosto vai ser ao seu gosto. Agosto vai ser um tempo de se renovar, se reinventar, vai ser um momento de resiliência, você vai reaprender, e ainda que esse novo normal venha encerrar, o normal retornar, jamais será normal, porque foi no normal que nós chegamos no novo normal, mas o que vai mudar é a presença de Cristo em nós, que o Senhor Jesus, Ele entre agora na sua vida, Ele entre agora na sua casa, e que o mal comece a sair, que a doença comece a sair, que o medo, o desespero, a angústia comece a sair, seja curado, seja sarado, seja restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Ao invés de medo, se encha do amor dele, do amor de Cristo, que foi derramado lá na cruz, por mim e por você,
em nome do Senhor Jesus. E nós adoramos o Senhor com essa canção. E ao som dessa canção, vá dizendo glória a Deus, vá dizendo eu já venci. Diga eu já venci. Você sabe o que eu estou dizendo para você. Você já venceu, a sua família já venceu, no nome de Jesus. E que Deus te abençoe. E obrigado por entrar em tua casa. E obedecer a tua bênção sobre mim, mais abundante serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Graças a Deus. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira nós estaremos novamente trazendo outro tema para a sua vida. José Miguel, Deus tem bênção para você, meu amado. Essa bênção pura é sobre a tua vida, sobre a tua casa. É algo novo que Deus tem para a sua vida. A Vaneide pede que Deus nos abençoe. A Zoraide, você é uma bênção, e seu esposo, seu filho são uma bênção. Que Deus continue abençoando você em todos os lugares. Que Deus abençoe todos. Se eu esqueci de alguém, nos perdoa. Um abraço a toda a região que esteve conosco, todos os pastores, pastoras, familiares da região de Almenara, a todos da região de Barreiras, Vitória da Conquista, do Rio Grande do Sul, de outros estados do Brasil que estiveram conosco aqui também e talvez não foram citados, mas que o Senhor sabe como você foi importante. E você vai ser mais importante ainda se você puder compartilhar essa mensagem que vai ficar aí. E que Deus abençoe todos os pastores. As considerações finais, pastor, depois pastor Tomar, uma boa noite. Se você quiser para a sua igreja, para a sua família, dá uma boa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar na presença dEle, falando dEle por meio da internet, abençoando vidas. Eu quero agradecer a segunda igreja que está aí acompanhando, agradecer a todos que participaram e quero louvar a Deus pela vida do pastor Agenor. Eu tenho orgulho, pastor Agenor, de ser discipulada, de ser cuidada por você, pela pastora Edileuza. Ainda hoje falei de ti, de como eu aprendi no pouco tempo que Deus me deu perto de você. Deus te abençoe, eu te amo muito em Cristo Jesus. Um beijo para a pastora e saiba que eu estou sempre orando por ti e pela tua casa, porque a tua família é a minha família. Deus abençoe, fique na paz. E tenham todos uma boa noite em nome de Jesus, que o Senhor vos abençoe. Graças a Deus. Queremos também louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Louvar a Deus pela vida do pastor Miranda, por esse direcionamento que Deus tem dado aí. Deus abençoe, pastor Miranda, está nos dando essa oportunidade estarmos juntos aqui. Quero mandar também um abraço, para o nosso amigo, também o pastor Wilton aí de Vitória da Conquista. Um abraço, meu querido, Deus abençoe sua vida. Pastor Agenor, sabe, mora em nosso coração. Deus abençoe os irmãos também da quarta igreja aí, que esteve aí nos acompanhando. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Pastor Miranda, que Deus venha derramar sobre a sua vida mais bênção, dar condição de podermos estarmos em outros momentos, de debates. Esse momento, na verdade, nos ajuda a compreender mais e mais os mistérios do Senhor. Porque, na verdade, Deus nos usa, usa cada um ali como uma palavra que acaba alcançando os nossos corações e daqueles também que nos ouvem. Quando alguém recebe uma bênção, ele não deve guardá-la consigo, Se nós somos candeia neste mundo, se nós somos luz neste mundo, então nós temos que mostrar essa luz. Se somos sal, nós temos que salgar. É a função da igreja na face da terra. Pastor Agenor, meu abraço, amo muito você, estou com saudade aí, quem sabe um dia apareça aí. Tá? Os demais irmãos que estão nos ouvindo, espero que tenha alguém lá de Rubim, a gente ainda não tinha passado essa informação para eles, A igreja ainda hoje está caminhando, houve uma certa dificuldade, mas graças a Deus
estamos lá até trabalhando na construção, a igreja está melhorando. Esperamos, né, que aquele povo venha crescer mais e mais na presença do Senhor. Pastor Paulo, meu abraço, viu? Deus abençoe. Amém, queridos. Nós despedimos aqui então, profetizando que agosto será o mês do seu gosto. Deus vai fazer conforme aquilo que desejar o seu coração. Boa noite a todos. Um abraço aí para a família da Cleide, que esteve conosco também, nos abençoando, permitindo entrar em sua casa, né? Amanda, já falei, Eliana Ferreira, né? Laís e Jesus, toda a sua família, Deus abençoe o Jonathan, a princesa, a Ruth Kelly esteve conosco também, Viviane Ferreira, toda a sua casa, né? E deixa eu ver mais alguém aqui. Se eu esqueci de alguém, depois nós vamos, numa próxima live, abençoar também a sua vida. Então, boa noite, Deus abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça. A gosto a seu gosto, em nome de Jesus.